Era madrugada e ele ainda respirava. Foram 3 tiros, uma dose mortal de veneno. Depois, espancamento. Depois, o rio. Mas ele ainda estava vivo. Ou pelo menos, era o que diziam os olhos aterrorizados de seus assassinos. Grigori Rasputin não morria como os outros homens. Essa história foi enterrada em silêncio, apagada dos livros, desmentida pela nova ordem, tratada como lenda pelos que sobreviveram. Mas os documentos internos da Ucrânia, a polícia secreta do Império Russo, contam outra versão, uma que jamais foi feita para circular fora da sombra. Uma que começa com um homem nu e sangrando, deitado sobre a neve suja de Petrogrado, e com o Império à beira do colapso. A história de Rasputin não é linear. Ela não começa com o nascimento. Ela não termina com morte. Ela é uma rachadura nos registros do século XX. Um arquivo contaminado por medo, poder e fé. Alguns dizem que ele era um santo. Outros, um monstro. Outros ainda, um farsante genial. Mas todos concordam em uma coisa: Rasputin não deveria ter existido. Este dossiê reúne documentos ocultos, relatos não oficiais e testemunhos arquivados por décadas. Cartas pessoais, confissões em cárcere, memórias de quem ousou se aproximar dele. Mas mesmo assim, a verdade ainda escapa. O que você vai ouvir agora não é uma biografia. É um arquivo esquecido, fragmentado, rachado e talvez amaldiçoado. Não havia estrada. A aldeia era acessível apenas por trenó, ou a pé, durante horas. Pokrovskoye, Sibéria Ocidental, ano de 1869. Neve, lama e silêncio. Foi ali que nasceu Grigori Efimovich Rasputin, filho de um cocheiro analfabeto e de uma mãe doente. Terceiro entre 9 irmãos, apenas ele sobreviveu à infância. Desde pequeno havia algo torto. Não falava com outros meninos, não brincava, não aprendia. Passava horas olhando para nada, sussurrando palavras que ninguém entendia. Às vezes, sumia na floresta por dias e voltava com os olhos diferentes. Diziam que era lento, mas havia noites em que falava como se não fosse mais ele. Ele vê coisas, disse uma velha da aldeia. Ou talvez ele seja visto. A mãe o tratava como uma criatura frágil, mas o pai batia. Homem rude, grosso, movido à raiva. Querendo um filho forte, teve um corpo fraco e olhos assombrados. Grigori apanhava sem reagir, só observava, sempre com o mesmo olhar, como se soubesse algo que o pai jamais entenderia. Aos 9 anos, caiu doente. Febre, delírio, tremores. Dizem que morreu por algumas horas, mas quando acordou, estava diferente. Falava nomes de mortos. Descrevia cenas de acidentes que ainda iriam acontecer. Um camponês jurou que Rasputin previu a morte do próprio cavalo, com detalhes. Dias depois, o animal se partiu no gelo. Não havia escola, não havia igreja local. A Sibéria era silêncio e sobrevivência. Mas algo se acendia naquela criança, algo incômodo. Ele não se encaixava entre os vivos, mas também não parecia ter vindo do mundo dos mortos. Rasputin era outra coisa. Aos 18 anos, Rasputin desapareceu por quase um mês. Disseram que havia se afogado, outros que fugira para nunca mais voltar. Mas então ele reapareceu, com os pés feridos, as roupas rasgadas e os olhos.
os mesmos olhos que aterrorizavam as mulheres da vila, mais fundos do que antes. Ele ouviu vozes, viu um anjo, tocou o inferno. Os boatos não paravam. Grigori agora falava de visões, de luzes sobre o rio, de vozes que vinham de dentro da terra. E mais inquietante ainda, ele começou a tocar as pessoas, não para ferir, mas para curar. Um camponês com dor no peito jura que foi curado após um toque de Rasputin. Uma mulher estéril diz que sonhou com ele antes de engravidar. Um menino com convulsões parou de tremer após um simples sussurro. Nada comprovado, nada formal, mas a vila acreditava. Outros começaram a temer. As esposas o procuravam em segredo. Os maridos o ameaçavam em público. Grigori não obedecia a regras. Não seguia a liturgia ortodoxa. Não frequentava a igreja, mas falava com Deus, um Deus íntimo e perigoso. Diziam que caminhava à noite, sozinho, falando em línguas, que dormia em cemitérios, que conversava com animais. Aos poucos, os padres locais começaram a pressionar. Isso não é dom, isso é heresia, isso é feitiçaria. Mas Rasputin não parava. Ele apenas sorria, como se já soubesse que ninguém poderia detê-lo, como se tudo estivesse previsto. Foi então que ele decidiu partir, não por medo, mas porque algo o chamava além da floresta, uma voz, ou talvez uma promessa. Ele saiu da aldeia sem mapa, sem dinheiro, sem direção. Diz que era Deus quem guiava seus pés. Durante anos, Rasputin vagou pela Rússia profunda. Dormia ao relento, comia restos, falava com padres, mercadores, criminosos. Mas não era uma jornada de fé comum, era outra coisa. Em conventos causava desconforto. Chamado de homem sujo, recusava rituais, criticava monges, fazia perguntas que ninguém ousava responder. Por que o sofrimento purifica? E se o pecado for um caminho para Deus? Foi nesse percurso que encontrou um grupo secreto, chamados de Klisti, os flagelados, uma seita banida pela Igreja Ortodoxa. Místicos, heréticos, fanáticos. Acreditavam que o corpo precisava ser destruído para que a alma fosse libertada. Autoflagelação, orgias espirituais, gritos, sangue, êxtase. Tudo em nome da redenção. Rasputin não apenas viu, ele participou. E algo dentro dele despertou. A ideia de que o pecado podia trazer iluminação ficou presa em sua mente como uma semente venenosa. Dali em diante, suas pregações começaram a mudar. O corpo é um fardo, dizia ele. Só se chega à pureza mergulhando na lama. Suas palavras confundiam, desorientavam, hipnotizavam. Mulheres o seguiam, homens o odiavam, religiosos o temiam. E quanto mais falavam mal dele, mais ele crescia. Até que chegou a Kazan, cidade sagrada, cheia de igrejas e olhos desconfiados. Foi ali que começou sua metamorfose, de peregrino sujo a profeta obscuro. Ele chegou a Kazan sujo, com cheiro de suor e lama, mas saía das casas mais ricas com vinho no estômago e ouro nos bolsos. A cidade o via como um lunático, mas entre as paredes de madeira envernizada, as mulheres cochichavam seu nome. Ele vê a alma, ele cura, ele toca. Rasputin passava noites em oração histérica. Chorava, gritava, dizia ter visões da Mãe de Deus sangrando pelos olhos. Alguns acreditavam, outros se sentiam observados. Um padre local, desconfiado, tentou expulsá-lo. Rasputin olhou fundo em seus olhos e disse em tom de sussurro: "Você também esconde desejos."
Dias depois, o padre desapareceu da paróquia. Em 1903, Rasputin chega a São Petersburgo, a capital do império. Brilhante por fora, podre por dentro. Religião de fachada, nobreza entorpecida, politicamente instável. Era o palco perfeito. Foi apresentado por bispos simpatizantes a círculos místicos da corte. E ali, entre salões dourados e colunas falsas, começou a falar com generais e com esposas de generais. A fama crescia como um veneno suave. O santo sujo, o homem que cura pela fé, o selvagem que vê através das máscaras. Ele não se curvava, não obedecia à etiqueta, e isso encantava. Mas foi uma mulher que selou seu destino imperial, a imperatriz Alexandra Feodorovna, sofrendo em segredo, aflita, assombrada pelo sofrimento do filho doente e aberta a qualquer coisa que pudesse parecer milagre. Alexei Romanov, herdeiro do trono da Rússia, sangrava por dentro. O menino nascerá com hemofilia, uma herança maldita da realeza europeia. Pequenos ferimentos se tornavam ameaças de morte. A imperatriz Alexandra vivia em estado de desespero. As orações não bastavam, a medicina falhava, e os médicos eram apenas vultos com roupas brancas. Então, alguém sussurrou: existe um homem. Ele cura com as mãos. Ele fala com Deus. Em 1905, Rasputin atravessou os portões do palácio, descalço, sem se curvar, sem medo. Olhou para o czar, depois para o menino, e tocou sua testa. Horas depois, Alexei, que sangrava havia dias, começou a estabilizar. A febre caiu, a dor diminuiu, o sangramento cessou. Não houve explicação. Os médicos ficaram em silêncio, o czar confuso, mas a imperatriz ajoelhou. Na mente dela, o pacto foi selado. Rasputin era um enviado, um homem de Deus, a única esperança do seu filho. A partir dali, ele ganhou acesso livre aos aposentos, à mesa, à alma da família imperial. Ele sussurrava conselhos à tsarina, orava com o menino, criticava generais e observava, sempre observava. Os ministros estranhavam, os nobres torciam o nariz, mas ninguém podia tocar nele. Rasputin é um servo de Deus, dizia a tsarina. Enquanto ele estiver aqui, meu filho vive. E assim a sombra se assentou dentro do trono da Rússia, mas o povo começava a notar. Não era mais um profeta, não era mais um peregrino. Grigori Rasputin agora era chamado de amigo do trono. Sentava à mesa da czarina, escrevia cartas em nome dela, comentava sobre estratégias militares, despachava padres e ministros, e sempre com o mesmo tom. Deus falou comigo esta noite. A corte enlouquecia. Alguns riam, outros tremiam, porque, de algum modo, Rasputin era ouvido, e pior, suas previsões muitas vezes se confirmavam. Em uma ocasião, alertou que um general cairia em desgraça em 3 dias. No 4º dia, o homem foi acusado de traição. Em outra, previu uma crise no fronte. Semanas depois, milhares morreram congelados ao norte do Cáucaso. Coincidências ou manipulação? O povo não via mais um santo, via um demônio barbudo dentro do palácio. Os jornais começaram a circular charges. Chamavam Rasputin de o segundo czar, de prostituto místico, de a maldição viva do império. Mulheres o acusavam de sedução espiritual, algumas de abuso, outras de milagre. E enquanto isso,
A czarina o protegia com unhas e alma. Cartas pessoais revelam que Alexandra via em Rasputin não apenas um curador, mas uma espécie de espírito guia, quase um anjo. Sem ele, o império afunda, ela escreveu. Mas os generais pensavam o contrário e começaram a planejar. Grigori Rasputin agora não era apenas um escândalo, era um alvo. Não era mais apenas medo, era humilhação. O império, já trincado, parecia refém de um camponês sujo, de um monge sem igreja, de um demônio com olhos vidrados. Entre taças de cristal e lenços perfumados, os nobres cochichavam com nojo. Ele nos controla. Ele dorme com as esposas. Ele mata com palavras. Yusupov, o príncipe decadente, Pavlovich, o político disfarçado, Purishkevich, o fanático ultranacionalista. Eles tinham pouco em comum, exceto uma certeza: Rasputin precisava morrer. O plano era simples, mas envolvia algo mais que veneno ou balas. Era preciso quebrar o mito, destruir a aura, provar que ele era apenas carne. Cartas codificadas foram trocadas, reuniões à luz de velas, confissões a padres corrompidos, subornos. Usar, não sabia, ou fingia não saber. A czarina começava a pressentir. Eles vão tirar ele de mim, disse ela a uma criada, e com ele vão tirar meu filho. No início de dezembro de 1916, o convite foi enviado. Yusupov abriria sua mansão. Champanhe, doces, música. E Rasputin aceitou. O que ele sabia naquela noite? Será que previa? Será que foi de propósito? Ele apenas olhou o convite, sorriu com o canto da boca e sussurrou algo que ninguém entendeu. O fim não é onde vocês pensam. 30 de dezembro de 1916. Mansão Yusupov, Petrogrado. Nevava, e o silêncio parecia pesado demais. Rasputin desceu os degraus lentamente, cabelos grudados no rosto, passos suaves, um leve sorriso nos lábios. Foi recebido com gentileza. Champanhe, doces, ele aceitou tudo. Mordeu um bolo. O que não sabia, ou fingiu não saber, é que estavam envenenados com cianeto. 2 doses letais. Minutos passaram. Nada. O veneno não funcionava. Rasputin continuava conversando, rindo, sussurrando. Yusupov começou a tremer. Pegou uma pistola. Atirou no peito de Rasputin. O corpo caiu. Ficou imóvel. Alívio, silêncio, pecado consumado. Mas quando se aproximaram, os olhos abriram. E então ele se levantou, cambaleando, sangrando, mas vivo. Correu pela mansão. Tentou fugir pelos jardins cobertos de gelo. Gritava algo em russo antigo, algo que nenhum deles entendeu. Foram atrás. Mais tiros. Um no ombro, outro na cabeça. E mesmo assim, o corpo ainda se movia. Só parou quando o jogaram no rio Neva. Dias depois, quando o cadáver foi retirado das águas, algo perturbou os legistas. Os pulmões estavam cheios de água. Ou seja, Rasputin não morreu pelo veneno, nem pelos tiros. Morreu afogado. Ele ainda respirava, quando afundou no gelo. Essa foi a noite em que o Império achou que havia matado um monstro, mas criou uma lenda. O corpo foi enterrado em segredo, depois exumado, depois desapareceu. Ninguém sabe ao certo onde estão os restos de Grigori Rasputin.
Alguns dizem que foram queimados pelos bolcheviques. Outros que estão escondidos em um cofre da Igreja Ortodoxa. Há quem diga que ele nunca morreu, que aquele corpo não era o dele. Os anos seguintes foram um colapso. O czar foi executado, a imperatriz também. O pequeno Alexei, silenciado. E a Rússia se tornou outra coisa. Mas Rasputin ficou, em quadros queimados, em lendas sussurradas por velhas camponesas, em cartas não assinadas encontradas décadas depois, em pesadelos recorrentes de aristocratas sobreviventes. Os documentos secretos da Okhrana terminam abruptamente, um trecho ilegível, páginas arrancadas. Só uma frase permaneceu, escrita à mão, em tinta quase apagada. Se me matarem, o império cairá. Se não me matarem, ele apodrecerá por dentro. Assinatura G.R. Rasputin nunca escreveu livros, nunca pregou em igrejas, nunca teve discípulos reconhecidos, mas moldou o fim de um mundo. E mesmo hoje, se você for à Sibéria profunda e ouvir com atenção ao vento sobre o gelo, dizem que uma voz ainda sussurra. Talvez o verdadeiro horror não esteja no que sabemos, mas no que foi apagado.